Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político. É o terceiro vídeo do dia 14 de setembro de 2016. É um dia que eu tive que esperar acabar, porque o dia foi muito longo. O dia aconteceu muita coisa e é daqueles dias onde os esquerdopatas, onde a esquerdalha, onde aquelas pessoas que defendem Lula acima de tudo, que defendem o PT acima de tudo, não deviam nem ter levantado da cama hoje, porque foi um dia terrível para eles, e maravilhoso para todos nós. Eu que, desde o primeiro governo do PT, eu venho comentando nas redes sociais, fora das redes sociais, eu sempre dizia assim, eu não vou participar de nada disso, não concordo com nada disso, não aceito esse tipo de situação. Ao ponto de ter... Eu fui criado de uma forma que a esquerda era correta, isso, aquilo. Quando a gente via a esquerda agindo errado, eu dizia assim, isso não serve para mim, isso não é legal, eu não faço parte desse processo. Ao ponto de desistir de ser esquerda, não quero mais ser esquerda na vida. Por quê? Porque se é para fazer isso, eu prefiro não fazer, né? Então, o que aconteceu? Começando pelo Mercosul. Bom, gente, o pessoal diz, a história do Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. O que eu digo sobre o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é, na verdade, um projeto de globalização. Antes tinha a ALCA, tinha o Mercosul, antes mesmo do Foro de São Paulo. Então, a globalização ideologizada, aparelhada ideologicamente, é isso que é o Foro de São Paulo. No momento que acaba o PT, que acaba aqueles regimes radicais de esquerda, acaba o discurso do Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo morre junto com o PT. Por isso que eu digo, o Foro de São Paulo acaba junto com o PT, né? E os fundadores do Mercosul, que aí, caso alguém não saiba ainda, foram Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, chegaram a um acordo nesta terça-feira que impede a Venezuela de assumir o bloco econômico. Aquilo que eu vinha dizendo, a Venezuela poderia se tornar, já deveria ter assumido como a presidência do Mercosul. O que aconteceu? Foi feito um acordo entre os 4 países fundadores. A Venezuela não é um dos países fundadores, por conta do que aconteceu com o Paraguai tempos atrás. A Venezuela extrapolou muito além do Paraguai, uma questão de relação de direitos humanos e tudo. A Venezuela ficou fora do Mercosul, né? Isso nem conta a questão das ameaças que a Venezuela faz, né, a questão do Brasil. Isso foi secundário diante do fato. Eles tocaram exatamente na questão dos direitos humanos, né, que eles tanto querem para alegar aqui no Brasil, isso, aquilo, direitos humanos dos manos, né, não dos humanos direitos, mas foi exatamente a alegação utilizada para que isso acontecesse. Claro, ela está fazendo jus esperneante. Venezuela rejeita a decisão que impede a liderança do Mercosul de chanceler. Bom, mas eles retiraram, né, tiraram os embaixadores. A Venezuela tirou o Equador, tirou, a Bolívia retirou, e nenhum desses são países fundadores do Mercosul, né? Então, o que aconteceu? O Mercosul agora vai dar uma reduzida, vai dar uma enxugada, mas vai ter qualidade, né? Vai ter, em vez de quantidade, vai ter qualidade. Isso, e possivelmente aquela história do jus esperneante, tentativa de invasão estrangeira, guerra, eles vão ter motivo de sobra, né? Para poder fazer agora com a possível prisão do Lula, que é o próximo passo. Porque o que aconteceu? Hoje, Lula, o comandante máximo do esquema do Lava Jato, diz Ministério Público Federal, a MPF denuncia Lula, Marisa e mais 6 por esquema de lavagem de dinheiro, segundo o procurador. Lula recebeu 3,7 milhões de propina da OAS. E aqui, Lava Jato pede bloqueio de 87 milhões de Lula, Marisa e mais 6 acusados. Gente, vamos pensar uma coisa.
Existia um tempo atrás uma situação que era o seguinte: os militares, os governos militares. O pessoal diz, governo militar, foram os militares no poder, isso aqui foi uma ditadura, isso aqui. Primeiro que era eleição indireta, mas não foi ditadura porque houve alternância de poder, houve oxigenação de poder, havia eleição, tá? Havia eleição. Era eleição indireta, mas havia. Não houve nenhum militar no poder. Como é que é, Antônio? Não houve nenhum militar no poder. Eram todos militares aposentados, eram civis, né? Então não houve um militar no poder. Houve regime militar, mas não houve ditadura. Eram civis no poder, né? Eleitos democraticamente de forma indireta. Tu elegia o deputado federal e ele fazia votação para presidente da República. Havia Arena e MDB, e aí vocês escolhiam, que eram dois partidos, sistema bipartidário, que eu defendo, inclusive, eu acho o mais correto possível para o Brasil neste momento. Era tão bem feito, era tão correto que fortalecia os partidos nacionalmente. Quem tinha força era o cidadão, não os partidos só, simplesmente. Os partidos tinham força, mas o cidadão também tinha força e tinha representação. Muito mais do que agora. Agora não tem tanta. Agora a gente não sabe a diferença de uma coisa e de outra. Não há necessidade, porque acabaram as grandes ideologias do Brasil e do mundo, né? A gente precisa de sistemas democráticos. A gente não pode ter golpe de poder. A gente precisa ter alternância, oxigenação de poder. E assim, naquele sistema, era desse modo. Agora, o que nós vemos? E nenhum daqueles presidentes ficou rico, milionário. João Batista Figueiredo, por exemplo, precisou de ajuda para ser sepultado. Ele não tinha dinheiro sequer para ser sepultado. Tá? Coisa mais ou menos desse tipo de situação. Lula, por outro lado, que cortou um dedinho, uma parte que não impede ele de trabalhar, de segurar alguma coisa. O movimento de pinça é esse aqui. É isso que impede uma pessoa de trabalhar. Era a mão direita que ele cortou? Não, foi a mão esquerda. Ele cortou esse dedo aqui, que é um dedo que não impede ele sequer de segurar uma ferramenta para poder trabalhar. E se aposentou por conta disso. Aí, num partido de trabalhadores, durante 4 eleições, a função dele era simplesmente ser candidato. Foi tantas vezes, insistiu tanto, que um dia conseguiu chegar lá. Ficou 2 vezes no poder, elegeu a sucessora dele, que ficou 2 vezes no poder, ao ponto de extinguir a esquerda nacional. E o o resultado disso? Enriquecimento. E não bastasse isso, ao final de cada ano, eles acumulam, em média, R$1 milhão por ano. Lula e Dilma, 1 milhão cada um. Pois bem, não bastasse essa situação toda, ainda corrupção. Ainda corrupção. E comprovado. Então, assim, eu falei, questão de 1, 2 dias atrás, eu falei exatamente isso. Olha, não tem motivo para a esquerda apoiar Lula, não tem motivo para a esquerda apoiar o PT, não tem motivo para a esquerda apoiar Dilma, não tem motivo. Eu falei isso 1, 2 dias antes de acontecer essa situação. Pouca gente pode ter assistido esse vídeo, pouca gente pode ter se importado com esse vídeo. Realmente aconteceu logo em seguida. Por quê? Porque era previsível, gente. Antes mesmo da queda do... Eu gravei esse vídeo na segunda-feira. Antes mesmo da queda do Eduardo Cunha, a gente já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer. Eu fiz vídeos no início desse processo, muitos meses antes, disse, olha, Dilma vai cair, Lula vai ser preso. Eu falei isso em vários vídeos meus, alguns bombaram nas redes sociais. E por que eu falei esse tipo de coisa? Porque era previsível, era fato esse tipo de coisa acontecer. Agora eu estou dizendo, eles vão tentar reagir, eles vão tentar fazer alguma coisa. Só que não devem ter lastro, vocês não podem dar lastro para eles. Eles têm que cair na real em todos os sentidos. Então, é período eleitoral, eles vão tentar tumultuar isso, aquilo, e não vão encontrar lastro, porque existe a necessidade dessas pessoas ainda disputarem alguma forma de poder. Então, estrategicamente, Lula, Dilma e o PT estão amarrados. Eles vão acabar caindo, e caindo provavelmente sozinhos. Né? Ou isso, ou levam toda a esquerda do Brasil junto. E claro que eles não vão querer, os outros partidos não vão querer se sacrificar
em prol de Lula e Dilma, né? Isso é sacrificar toda a carreira e a função e as famílias de todas essas pessoas. Tu pode dizer assim, porque nós vamos fazer isso, aquilo, que acontecer, só que eles não estão tendo mais condição, não estão tendo mais respaldo, nem nacional, nem internacional. A própria Venezuela está meio isolada nesse processo. Os outros países também são fracos em relação a isso, tanto a Bolívia quanto o Equador, eles não estão encontrando lastro internacional a respeito disso. Então, quando você vê, por exemplo, o El País, né, o El País falando a respeito dessa situação, você acredita que realmente que tem o G1, né, mas o El País também está comentando isso, né, falando que realmente haja a situação de, olha, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso, isso aí é golpe, isso aqui. Eles vão usar a história do golpe, vão tentar transformar a Lava Jato num discurso político, ideológico, mas não vai ter lastro, não vai ter retorno. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque assim, eles podem tentar a guerra civil, eles podem tentar a invasão estrangeira, eles podem ampliar a pressão agora, é o famoso jus esperniantes que eu sempre venho dizendo. Só que eles provavelmente terão um discurso vazio. Vão incentivar um pouco mais greves, vão incentivar um pouco mais os sindicatos, vão incentivar a UNE, a CUT, o MTST, o MST, tudo isso eles vão tentar manipular o que eles puderem agora, e pode haver uma pressão durante algum tempo, a partir desses momentos, as ruas podem ficar um pouco mais perigosas. Até porque Lula pode ser preso. E Dilma também, claro, no momento que acontecer guerra civil, invasão estrangeira, e eles forem acusados disso, o PT for acusado desse tipo de coisa, a extinção do PT é natural, a intervenção militar se torna uma necessidade, vai ser convocada pela própria Presidência da República por um período curto e exclusivo para essa situação, para essa necessidade. Por isso que eu sempre disse, gente, não chamem intervenção militar antes da hora, esperem, tenham paciência, as pessoas estão angustiadas, querem uma intervenção militar, elas acreditam, por exemplo, que os militares vão entrar e vão tirar todos os vereadores, vão tirar todos os deputados estaduais, federais, senadores, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, e os militares vão tomar conta de tudo. Isso não vai acontecer. Eventualmente alguma coisa possa acontecer, não tudo, né? Estado de exceção se faz exceção, eu sempre disse isso, e alguma coisa pode mudar, mas não tudo, não vai mudar tudo. Os vereadores não vão mudar, os deputados estaduais e federais não vão mudar, os governadores não vão mudar. Eventualmente algum governador pode acontecer de colaborar com essa corrupção toda, e aí sim acontecer essa situação. Mas quando esse tipo de situação desfavorece a democracia, quando de alguma maneira um desses estados, um desses partidos modifica a democracia em favor de uma ideologia e fere a soberania nacional, entram os militares, dentro da Constituição está previsto, né, que é por um período específico, é um mês renovado por mais 30 dias, e depois devolve isso para o presidente da República, chamado pelo presidente da República. Então não era para a gente ter esse tipo de situação antes desse momento. No momento que Lula e Dilma e os seus aliados agirem de má fé e contra a soberania nacional, ou com invasão estrangeira, ou com guerra civil, ou com ambos, através de uma guerra fraterna, aí sim é a necessidade de entrar os militares. Antes disso, não. E os militares ficarão do lado do povo, da nação brasileira, não de governo do Temer, mas pelo Estado. Eles são forças de Estado, não são forças de governo, são forças de Estado que defendem a nação. Eu sempre expliquei isso, mesmo assim muita gente não quer entender, não quer aceitar. Bom, o que está acontecendo de fato? Está chegando cada vez mais perto dessa situação.
mesmo antes das eleições pode acontecer esse tipo de situação toda. Isso pode prejudicar inclusive a própria eleição. Mas, da mesma forma que aconteceu as Olimpíadas, eu acredito que os militares são capazes de preservar o pleito eleitoral de 2016, com ou sem o PT, tá? Porque ainda pode acontecer que até o final do primeiro turno seja extinto o PT. Pode acontecer. Vai depender exclusivamente da conduta do PT. Diante dessa situação, eu acho pouco provável que Lula, e mesmo sendo preso, que o PT faça uma guerra civil ou uma invasão estrangeira. Por quê? Porque eles vão tentar utilizar Lula, Dilma, qualquer outra coisa que aconteça, como mártir para as eleições, para poder algarear votos para as eleições de 2016 para os municípios e para as câmaras municipais e prefeituras. Eles vão angariar, né? Eles vão tentar conseguir votos, obter votos para esse tipo de coisa. Se eles vão conseguir, eu acho que não. Eu acho que diante do quadro de corrupção, eles não vão ter muito lastro social, político. Né? Eu acho que é a extinção do PT de uma forma ou de outra. Se não pela justiça, talvez pelo índice de rejeição. O PT realmente acabou. O Brasil vai deixar isso claro nas urnas, é o que eu acredito. Eu acredito nisso. Né? O índice de rejeição ao PT é muito forte. O que está acontecendo é que através dos anos consecutivos de campanha do PT, eles fizeram uma rejeição a todos os partidos políticos e todos os políticos do Brasil. Então o que se pode fazer diante desse quadro? Porque voto nulo, eu já falei num vídeo anterior, mas está tendo pouca visibilidade. Voto nulo, voto em branco e abstenção não anula a eleição. Então, a alternância de poder, a oxigenação de poder é a alternativa para essa situação. O que você faz? Você vota em alguém que é contrário a tudo isso que está aí. Essa é a alternativa. Você escolhe um candidato a vereador, um candidato a prefeito que seja contrário, que seja oposição a todo esse sistema. Primeiro e segundo turno, vota para a alternância de poder e de preferência de partido de centro-direita ou direita. É a opção que você pode ter nesse aspecto. Se não tiver essa situação, verifique se existe candidato único na sua cidade. Tem mais de 100 cidades no Brasil que acontece esse tipo de situação. Verifique se apesar disso, existe corrupção dentro do processo. Se houver, você pode chamar as autoridades do seu município, estaduais do seu estado, para fazer um cancelamento do pleito e fazer, a partir do artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro, você pode chamar uma nova eleição, né, se verificar que existe corrupção dentro do processo. Existe a possibilidade de fazer um novo pleito nesses aspectos. 50% mais um das urnas também, se forem fraudadas, se houver corrupção, se houver a candidatura única e mesmo assim ela for manipulada, de alguma forma for corrupta por qualquer motivo que seja, você pode tomar essa providência. Então fique atento a essa situação. Existe como fazer isso? Existe, mas tem que ficar atento e tem que chamar as autoridades para fazer a verificação. Se você suspeita de alguma coisa ou tem alguma prova, denuncie. Né? Então existe como fazer todo esse processo. Né? Não é voto nulo que anula uma eleição, é nulidade eleitoral, e é em casos de corrupção ou de urna fraudada ou de urna estragada, danificada por qualquer um dos motivos. Então, até no dia da eleição dá para fazer o cancelamento do pleito eleitoral por conta desse processo. Verifique, fique atento e denuncie. Os casos onde isso acontecer, vai ser possível tomar alguma providência. Basicamente é isso. Eu acredito que é possível sim que aconteça uma guerra civil, é possível sim que aconteça uma invasão estrangeira. Isso são cenários possíveis, não que vão acontecer. Mas se acontecerem, quem perde com isso é o PT. E pode ser que nada disso aconteça também, exatamente porque os outros partidos, os outros aliados, agora a tendência deles diante deste quadro é que eles se afastem, que o PT fique isolado e que todas aquelas lideranças que estavam do lado do PT agora murchem. Por quê? Porque é uma situação também que pode fragilizar eles, impedir eles de ter acesso ao poder e manter uma esquerda nacional. O que vai acontecer? Olha, a minha bola de cristal deu uma embaçada
e eu não tenho como prever futuro. O que eu posso mostrar são os cenários. Tá? Os cenários são esses. As realidades são essas, né? Como eu venho dizendo isso há longo tempo, esses são os cenários possíveis. Tá? O que eu acredito que vai acontecer, o jus esperneandi, isso é direto, né? Isso vai rolar. Então eles vão usar isso agora como artifício político, agora a atitude que eles vão tomar eu não sei. Para o próprio PT defender Lula, defender Marisa, defender Dilma agora não é negócio. Tanto que eles nem estão aparecendo nos horários eleitorais, situação assim. Por quê? Porque são negativos, é ruim para eles a aparição deles nesse momento. E provavelmente eles vão fazer alguma manifestação agora, nas próximas horas, nas redes sociais, na televisão, isso, aquilo, para tentar se defender, para tentar convencer o povo de que eles são santos, né? O homem mais honesto do mundo e coisa assim, mas não cola mais, né? Então, eu acho que acabou, né? E a tendência agora, até o final do ano, é ver, no mínimo, Lula preso. No mínimo, Lula preso. Com a possibilidade de Dilma também ser presa e o PT extinto. Como eu tinha feito um vídeo tempos atrás, falando exatamente a esse respeito. Está se configurando e está se confirmando o cenário que eu tinha dito e que já está tendo uma ótima visualização nas redes sociais, até agradeço, com mais de 110 mil visualizações, exatamente o vídeo que eu falei a respeito disso. Está se confirmando simplesmente tudo isso que eu estava falando. Agradeço pela atenção dispensada, muito obrigado a todos que me seguem, por favor convidem outras pessoas a participarem do canal, independente desse cenário que está acabando agora no Brasil, eu sempre farei a minha parte e vocês sempre podem contar com as informações que eu tenho à disposição para vocês. Muito obrigado a todos. Os 4 sócios fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, chegaram a um acordo para impedir que a Venezuela assuma a presidência do bloco. Pelas regras de criação do Mercosul, a Venezuela deveria estar na presidência, mas para os países fundadores, o governo venezuelano não está seguindo uma série de regras, como, por exemplo, a criação de leis alfandegárias. Além disso, os 4 países citam ainda o desrespeito aos direitos humanos e às liberdades individuais e também a instabilidade política como argumentos para impedir a Venezuela de assumir o comando do bloco. Com a decisão anunciada no fim da noite de terça-feira, a Venezuela não só não vai poder assumir a presidência, como também vai ter um prazo de 2 meses para se adaptar às regras. Caso contrário, pode ser suspensa do Mercosul a partir do início de dezembro. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer 2 observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando o quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem. Embora seja necessária a descrição do esquema como um todo,